Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Não sei fazer isso. Como é que eu faço para fixar o nome aqui? Olá, boa noite, Edilane, Valquíria. Vou colocar uma música aqui de boas-vindas para vocês, todas mulheres. Quero reverenciar a presença de cada uma que chegou até aqui. Irismã, Bartolomeu. Sejam todos e todas bem-vindas. Vamos falar das ordens do amor, encontro com o feminino ancestral, e aí incluindo homens, mulheres. Quero honrar e saudar todas as irmãs dessa terra. Oi, Irismã, Bárbara, Joana, Mônica, Inês. Mônica, Joana, Inês e todas vocês. Tia, Ina, Ide, Carol, Esther, Thaís, Raquel, Célia, Flor, Marina, Fulano, Ana, Estela, Mel, Flávia, Isaura, Diana, Paloma, Priscila, Olivia, Maria. Quando vocês estão chegando, todas as mulheres sendo honradas e reverenciadas, e os femininos, os homens também. Celeste, Helena, Silvana, Renata, Luísa. Rita! Tem saudade, minhas irmãs De toda a terra, mulatas, cafuzas, negras, brancas, amarelas. Tem saudade, minhas irmãs de toda a terra. Amassem as mães vivas. vocês podem dizer da onde são, da onde estão, e se saudando por aí no chat também, encontrando essa irmandade que a gente se conecta através da tela, mas também através do coração, que vai muito para além de qualquer distância física. Estamos aí atravessando um período, né, que é difícil, que não podemos nos encontrar fisicamente, mas a gente pode se encontrar em coração, em presença. E eu quero saudar e reverenciar cada uma de vocês. Para quem está me conhecendo hoje, eu sou Janaína Rocha Matias, sou Rocha de mãe, Matias da família do meu pai. E interessante que eu me dei conta essas semanas que os dois sobrenomes que eu carrego
são sobrenomes femininos. A gente costuma nomear os filhos honrando os homens, né, com os sobrenomes masculinos. E na minha família, tanto minha mãe quanto meu pai escolheram para me botar esse sobrenome das mães deles. E eu trago muito forte esses olhares e esses femininos aqui no meu corpo, né? Enquanto mulher, enquanto psicóloga, enquanto mãe de 3 crianças, né? E eu fico muito contente e honrada de me encontrar e de me irmanar com cada uma de vocês. Vocês podem seguir a conversa aí no chat, eu não consigo acompanhar tudo, né? Tô vendo que tem alguém louca procurando aula de yoga, no Integrar tem, depois pode procurar saber aí na página. E que bom, né, ter pessoas diversas. O tema do nosso encontro, e o encontro de hoje foi muito motivado pelo seguinte: eu tenho feito um trabalho com o Círculo de Mulheres, e a gente está iniciando agora a 2ª edição do Círculo. Teve um encontro aberto com todas as mulheres que se sentiram tocadas para estar junto na quarta-feira passada. E seguiremos com o Círculo com um número reduzido de pessoas a partir da quarta da semana que vem. E para algumas mulheres que não puderam estar presentes no encontro da quarta-feira, eu tinha ficado de fazer uma gravação e acabei, na hora de salvar, perdi, né? Então falei, senti aqui no meu coração, quero poder então honrar o meu compromisso, podendo trazer um pouco através desse espaço aqui. Bom, enquanto vocês podem ir aí se saudando, conversando e escutando, eu vou trazer um pouco aqui do tema, né? As ordens do amor e o reencontro com o feminino ancestral. As ordens do amor foi um nome que o Bert Helling, o pai da constelação sistêmica, deu para as leis da natureza que regem a vida. Né? E nas leis da natureza que regem a vida, né, se tem 3 ordens do amor, que é o pertencimento, o equilíbrio e a precedência. E eu vou falar um pouco desse olhar da constelação, incluindo esse olhar do feminino, né? E já como a ordem do amor é a hierarquia, a 3ª ordem do amor, eu quero poder saudar as mulheres que vieram antes de nós, as nossas ancestrais femininas, né? Então vou convidar todos vocês, se tiver algum homem presente, que possa também conectar com esse feminino que existe nos homens e nas mulheres e sentir no coração, tá? Então eu vou aqui me conectar com as minhas ancestrais, as nossas ancestrais, e saudá-las. Salve todas as mulheres que vieram antes de nós, todas as herveiras, curandeiras, parteiras, sacerdotisas, deusas mães e avós, que nos deixaram suas trilhas de sangue, de folhas, senhoras dessa sabedoria milenar, mulheres da terra, negras, índias, mulheres bibliotecas que guardam no envelhecer do corpo todos os aprendizados da vida e que nos doam em forma de chá, de ditado, de prece, de cuidado, e que a gente possa honrar, reverenciar e reverberar isso através de nós na vida, e nos cuidando e honrando esse feminino que nos habita. E por que honrar e reverenciar esse feminino, né? A ferida do feminino, e quando se fala do feminino, é o feminino que habita em homens e mulheres, né? Para a constelação sistêmica, a gente tem as 2 energias,
o masculino e o feminino, né? A gente vem de um pai e de uma mãe, né? E é desse encontro que se faz a vida brotar. Então, cada um de nós, a gente tem essas duas heranças ancestrais no nosso corpo, né? E a ferida do feminino é uma ferida muito ancestral, que vem desde o período paleolítico, né? Nas sociedades que eram, né? Desde que se passou das sociedades matrifocais para as sociedades patriarcais, né? E eu digo matrifocais, né? E não o termo matriarcal, porque se tem essa oposição às vezes, né? Do matriarcal enquanto oposição ao patriarcado, e não é isso, né? Quando se fala em matrifocal, é focado nesse lugar do feminino em honra inclusive ao feminino da terra, essa terra que nos dá alimento, que nos dá folhas, frutos, remédio, que nos oferece seus filhos, né, para que possam nos nutrir. Então, né, nessa passagem do paleolítico para o neolítico, né, que vem esse patriarcado, né, muitos dos atributos e dos reconhecimentos desse feminino foram perdidos, né? Nessas sociedades matrifocais, né, as mulheres eram tidas como o portal da vida, aquelas que traziam os filhos, né, do mundo espiritual para o mundo material. E em algumas dessas sociedades nem conseguiam reconhecer, né, a presença do homem na procriação. E isso eu creio, né, pelos estudos que eu tenho feito, que talvez essa seja uma grande ferida do masculino, né? Ele em algum momento nessas sociedades ancestrais também não se sentiu parte e iniciou-se aí uma guerra, né? A guerra que também, né, olha para as mulheres e para o corpo das mulheres, né? E aí teve todo o período, né, de caça às bruxas, onde muitas de nós morremos em fogueiras, né, chamadas de bruxas. E esses homens, né, assim como quando chegou, né, essa mudança, também veio com toda a mudança da tecnologia da agricultura. Então os povos saíram, né, que eram nômades, os ancestrais do paleolítico, os nômades que saíam andando pela terra, se alimentando dos frutos, jogando a semente para que outros frutos pudessem nascer e alimentar as outras pessoas que passavam por ali. E de repente, com o desenvolvimento da agricultura, né, os homens e mulheres, né, as sociedades se fixaram à terra e tomaram a terra como propriedade, né, assim como também fizeram com as mulheres, né. Nesse período as mulheres passaram a ser propriedade dos homens e levar inclusive o sobrenome dos homens e pedirem autorização para, né, para tudo se precisava de autorização desses homens, né? E aí se tem, né, essa briga ancestral desse feminino, e com toda a vida, né, e toda a luta de nós mulheres, né, a gente precisou desenvolver os movimentos feministas, né, de lutas pelos direitos, né, e muitas de nós precisamos para isso usar as mesmas armas que os homens, né, para ter um lugar de honra e de direito na sociedade, e com isso desconectando de nós mesmas, das sabedorias advindas do nosso corpo de mulher. E aí eu vou perguntar para vocês, o que a palavra feminino significa para vocês? Podem escrever aí todos os atributos que vierem, a primeira palavra que vierem para vocês quando dizem a palavra feminino. O que isso significa? O que significa o feminino para vocês? Deixa eu ver aqui se vocês estão respondendo.
não estou vendo vocês falando. Não sei se eu desativei sem querer os comentários. Ativar comentários. Apertei o botão sem querer. Agora estou vendo vocês de volta. Bom, né, então, para nós, né, mulheres, homens, a primeira jornada heróica que a gente tem na vida, né? Olha, o feminino significa maravilhosa, força, leveza. Sim, né? E acho que para cada uma tem um significado diferente, né? E a primeira jornada heróica para o nosso feminino, né? A primeira delas é o nascimento, né? Que é uma jornada de força, ternura, poder. Isso, Irismã. E a segunda jornada heróica para nós mulheres é a separação das nossas mães, né? E assumir a nossa forma de ser mulher, de ser esse feminino. Na constelação sistêmica, né, a gente compreende que quando a gente libera, né, registros ancestrais do nosso feminino em nós, a gente está, né, curando 7 gerações atrás e 7 gerações à frente, né? E como a gente tem diversas feridas sistêmicas desse feminino, e a primeira delas, né, vem dessa herança ancestral, desse período neolítico, da passagem do neolítico para o paleolítico, né, o que a gente perdeu? Né? A gente perdeu umas das outras, das diversas formas de feminino. Né? É bonito olhar que aqui tem várias palavras, vários atributos, né? E existem diversas formas de sermos mulher. No entanto, né, com toda essa herança ancestral, né, e é uma coisa, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, do patriarcado, que é dividir para controlar. Né? E com isso nós perdemos de nós mesmas. As mulheres ancestrais, elas se reuniam em tendas, né, nos períodos menstruais para poder trocar sabedoria, trocar receitas, trocar intuições, trocarem chás, né, trocarem formas de cura. E com todo esse período, né, dessa passagem, né, de uma nova forma de viver, a gente foi se distanciando, né, dessas diversidades do feminino, né, que quando se reúnem podem trocar as diversas sabedorias. Né? Eu, por exemplo, tenho em mim a herança sistêmica da minha família, e quando eu posso encontrar com outras mulheres, eu posso me abrir para outros registros sistêmicos e somar e aprender com isso. Né? E abrir o meu campo de sabedoria e resgatar essa conexão e essa integração com todas essas partes perdidas desses atributos femininos. Né? A gente vê hoje na nossa sociedade essa divisão, as mulheres da rua, as mulheres do lar, as mulheres que são, né, de casa, as mulheres que engravidam, as mulheres que não engravidam, e isso vão ficando, né, ao invés da gente poder olhar para essa diversidade e incluir essa diversidade em nós, a gente vai muitas vezes rivalizando com o que é diferente. E a gente vê na constelação que muitas vezes quando a gente tem um incômodo com o diferente, isso diz de algo nosso, talvez de um atributo que a gente precisa incluir em nós mesmos. Então, se algo me incomoda, aquilo diz de mim. Se uma forma de ser mulher, se uma forma de viver esse feminino, né, me mobiliza, qual a minha parte que eu preciso incluir e que foi perdida? Essas sociedades antigas, elas reverenciavam as deusas, né? E as deusas com os diversos atributos femininos que integram. Se a gente for ver e ler as mitologias, a gente pode nos reconhecer e nos integrar, né, com as diversas partes do nosso feminino, né, através desses atributos diversos que as mulheres podem ter. Né? Então,
a primeira das ordens do amor, do Bert Helling, é o pertencimento. E ele diz que toda alma quer pertencer. E para pertencer, muitas vezes a gente vai se perdendo de nós mesmos. Para eu pertencer, por exemplo, às mulheres da minha família, eu vou muitas vezes deixando os meus atributos internos, os meus anseios, os meus sonhos, a minha forma de me manifestar espontaneamente do mundo se perder. E com isso eu vou perdendo e cindindo, né, com esse lugar mais profundo e verdadeiro que me habita, né, que a gente pode dizer da nossa essência. Né? Uma criança, ela manifesta livremente isso. Né? Até os 7 anos de idade, elas são muitas vezes muito espontâneas. E muitas vezes, para pertencer aos sistemas, elas vão abrindo mão de si, dessa forma genuína de expressão. Né? E nós mulheres, muitas vezes, a gente vai moldando o nosso comportamento para pertencer. Né? Então, quando a gente pode nos reunir, nos encontrar umas com as outras, isso que um círculo de mulheres faz, e o círculo, né, essa imagem arquetípica, né, que o Jung trabalha com os arquétipos, né, e ele diz que o círculo é a imagem arquetípica do símbolo da totalidade. Né? Num círculo não existe melhor nem pior, existem pontos diferentes de lugar, de uma mesma distância de um centro. Né? E se encontrar com mulheres em círculo, né? E quem dera se a gente pudesse encontrar em volta de uma fogueira e poder partilhar todos esses saberes e essas, né, como os ancestrais diziam, né, as medicinas que a gente carrega. Né? Os índios lakotas, eles dizem que a gente tem que esses atributos próprios, né, eles chamam de medicinas próprias, né? E com isso a gente vai se expandindo em nosso conhecimento, se expandindo nos nossos encontros internos, primeiramente, para depois poder nos encontrar externamente. Né? E tem sido para mim riquíssima essa experiência do círculo, né? Justamente por isso, por toda essa perda que a gente vem desde lá de trás e por todo esse momento que a gente está vivenciando, né, que a gente precisa retornar ao lar. E isso foi uma coisa que muito me tocou durante esse período da pandemia, né? E foi até nisso que eu me debrucei mais ainda nesses estudos do feminino, foi, né, o retorno ao lar e o retorno ao meu próprio lar, né, o meu corpo. E o que isso, né, essa conexão com o corpo e com esse feminino que me habita, né, pode me ajudar a poder estar integrada diante desse momento de caos, né, esses espaços onde a gente pode estar, né, nas nossas janelinhas em círculo, né, no círculo no sentido da imagem arquetípica, nos irmanando na nossa alma e partilhando, expandindo o nosso conhecimento interno e nos apropriando da nossa verdadeira força, que não é a força da guerra, né, da força da guerra que vem, né, desde essa ancestralidade, né, que muitas de nós precisamos de fato entrar em guerra para poder estar nessa sociedade, né, que a gente vive num mundo caótico e para pertencer a gente acaba tomando o próprio caos para dentro do nosso corpo e muitas vezes nos desconectando de quem a gente verdadeiramente é. Né? As mulheres ancestrais, por exemplo, elas podiam se conectar com os ciclos do corpo, os ciclos menstruais, os ciclos da vida. E hoje, na nossa vida moderna, né, isso não tem espaço para isso. Né? A gente está no mundo na lógica da produção, da produtividade. A gente tem que produzir e com isso não pode viver o ciclo do feminino, as conexões com a lua, por exemplo. Né? Os ancestrais dessas culturas matrifocais, eles, né, não tinha energia elétrica, não tinha o calendário solar e eles se guiavam pelos astros. Né? E a lua é o astro que guia as águas do planeta. Né? A gente sabe que nas luas cheias, a gente tem as marés cheias, nas luas
novas, se tem as marés mais baixas, e assim também são as águas do nosso corpo, as águas do nosso ciclo. E as mulheres ancestrais, quando estavam conectadas com isso, elas podiam também, né, tomar essa força do feminino, né? Quando uma mulher está num período menstrual, que o colo do útero dela abre, né, nessa sabedoria milenar dizia que ela estava também abrindo esse portal para a espiritualidade, e os homens esperavam essas mulheres saírem das tendas para saber o que elas vão trazer, qual a visão, né? Elas eram tidas como visionárias, com esse lugar da intuição, dessa sabedoria, dessa conexão com a espiritualidade, né? E que a gente hoje, na nossa cultura tão materialista, a gente perde, né? A gente se desconecta desse ciclo no nosso corpo, né? Então, a gente poder integrar, né, com todos esses atributos e com essa, né, conexão com o ciclo da lua, é poder estar também de posse desse corpo feminino, dos ciclos que nos habitam, né? Nesse olhar, por exemplo, as mulheres que não menstruam mais, né, elas precisam ter um outro tipo de tempo, né? Elas não podem mais dar o sangue para o mundo, né? O sangue volta para dentro delas mesmas e elas podem doar sabedoria. A gente vive num mundo onde os anciões, eles não são, as anciãs não são reconhecidas, honradas, reverenciadas, né? E nessas sociedades, né, mais primitivas no sentido de que vieram primeiro, né? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente tem o primitivo de uma forma pejorativa, né? Mas o primitivo é que vieram primeiro, né? E essa é uma das ordens do amor, né? Essa questão da ancestralidade, do que vem antes, né? Então honrar os anciões, e num tempo como esse, né, onde é triste a gente ver que a gente está perdendo os nossos anciões, né? Tem tribos indígenas que não tem esse registro escrito, né, mas que são homens e mulheres bibliotecas com toda essa sabedoria ancestral, está se perdendo, né? E a gente poder nos conectar com esse feminino ancestral no nosso corpo é também reconhecer essa sabedoria que vem antes de nós, né? E dentro dessa lógica que a gente habita, né, nesse mundo onde a gente precisou muitas vezes tomar essa força do masculino e lutar nesse mundo com as mesmas armas que o patriarcado nos fez, a gente foi nos perdendo dessa conexão com esses diversos arquétipos do feminino. E hoje eu trouxe aqui, né, eu tenho gostado muito de estudar essas mitologias e esses arquétipos, e hoje eu trouxe aqui esse pequeno oráculo das deusas. E essas deusas gregas, elas trazem esses arquétipos, né, que o Jung trabalha bem, que diz o que é um arquétipo, né? É como se fosse uma representação do inconsciente coletivo, uma imagem inscrita no inconsciente coletivo. E aí eu vou tirar uma dessas deusas aqui para a gente ver qual arquétipo a gente pode, esse clã que está aqui, né, a gente pode olhar para incluir, né? Uau! Olha essa imagem! Que imagem forte, né? Vou ler aqui para vocês rapidinho. Essa é a deusa Ártemis. Essa imagem, deixa eu achar aqui. O que Ártemis tem para nos ensinar? Ártemis, ela é a deusa da lua, da caça, dos animais selvagens e do parto. Ártemis nos convida a observar o quanto você está livre das opiniões dos outros, se você é capaz de separar primeiro as suas necessidades para depois atender a necessidade dos demais. Você se sente com seu espaço respeitado? Essa é uma pergunta que Ártemis nos traz, né? Ela nos ajuda a mira, né? Ela tem uma mira que aponta o arco
em direção à individualidade. E com toda essa história ancestral do feminino, né, muitas de nós mulheres, a gente foi se perdendo do nosso direito à nossa individualidade, a ser quem somos. Né? E a gente vê quantas mulheres cansadas de uma doação em sacrifício, não uma doação de amor. Né, onde a gente pode transbordar o que se tem, né? E o Helling diz isso, que a verdadeira ajuda, né, das ordens da ajuda que ele traz é quando a gente pode transbordar o que se tem, né? A ordem da ajuda se diz tomar o que se precisa e transbordar o que se tem. Vou cumprimentar essas mulheres que eu estou vendo aqui: Edneide, Sabrina, Geórgia, Lúcia, Ivete. Então, é aprender com a Artemis, né, esse atributo da nossa individualidade, é algo muito importante. Ainda mais nesse momento que a gente precisou retornar ao lar, né, onde muitas vezes nós mulheres, né, ficamos com a sobrecarga de responsabilidades, né? E muitas de nós só se permite o descanso quando o corpo já está exaurido, né? Então escutar, né? E Artemis, essa deusa do parto, desse lugar selvagem da individualidade, né? E o parto é o lugar mais selvagem que uma mulher pode visitar, né? Que é um lugar estreito entre a vida e a morte. E muitas vezes a gente precisa deixar morrer lugares nossos para que outros possam renascer. Né? Eu estava dizendo que a primeira grande jornada heróica do feminino é o nascimento, e a segunda é a separação da mãe. Né? E essa separação desse feminino ferido, ancestral, vem nesse processo de individuação. Né? E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês estão vivendo esse processo de individuação de vocês? Né? Quais são os desafios? Isso, né, vocês quiserem sentir de responder, tudo bem, mas se quiserem só sentir aí dentro, né, quais são os desafios que eu preciso assumir internamente nesse lugar de autorresponsabilidade para tomar a minha individuação? Uma criança não pode, né, se individuar dessa forma, né, não pode ter essa autonomia, essa liberdade de dizer muitas vezes o que tem, porque o sistema reprime. Né? E muitas vezes a gente, enquanto mulher, a gente vem para as relações, né, e para os relacionamentos desse mesmo lugar, achando que a gente não tem o direito de se colocar. A gente não viu nossa mãe fazendo isso, a gente não viu nossa avó, a nossa bisavó também se perdeu disso. Então a gente tem uma ferida sistêmica muito ancestral que é importante a gente poder olhar para isso dentro de nós, né? E a Artemis, esse arquétipo dessa mulher guerreira, né, ela nos ajuda a poder encontrar com isso. E a guerra dela não é a guerra contra o outro, né? É a guerra de conexão desse lugar mais... ela é certeira porque ela está conectada com a natureza e com a natureza selvagem que habita no corpo dela, com esses ciclos lunares, né? E quando a gente pode olhar para isso, a gente também pode reconhecer a nossa necessidade. Tem momentos do ciclo, por exemplo, que o corpo pede um recolhimento maior, que a gente está vivendo aquela lua nova, que a gente precisa ir para dentro. Às vezes o mundo não deixa pelos trabalhos, demandas e tudo, mas o corpo pede isso. Né? Então a gente não tem como voltar a esse período ancestral, mas a gente tem como cultivar na nossa vida esses pequenos espaços. Né? E aí como que a gente pode, né, na nossa vida, mesmo desse mundo moderno, desse rotina de horário, trabalho, como que eu posso fazer a minha tenda? Tirar essa hora do meu dia para voltar para dentro nesse momento de lua nova, onde eu posso inclusive intuir, onde eu posso conectar com esse atributo feminino da intuição, dessa sabedoria, né, da conexão, que esse mundo hoje pouco reconhece.
né? A gente tem um reconhecimento muito da sabedoria que estão nos livros, isso é importante sim, né? Mas essa conexão também com essa outra sabedoria que vem de dentro das nossas vísceras e dessa conexão com a espiritualidade, ela vem nos dizendo outras coisas, né? Inclusive num período como esse, que a gente está vivendo um caos social, ter esses momentos internos de recolhimento é algo muito importante, né? E a segunda ordem do amor, né, que eu disse, é o equilíbrio, né? A primeira é o pertencimento. E a Artemis, ela vem nos ensinar a pertencer a nós mesmas. E pertencendo a nós mesmos, a gente pode pertencer a outros, a grupos, e poder inclusive ajudar outras mulheres nesse processo de individuação, né? Mas isso a gente precisa primeiro pertencer a nós mesmos, porque senão a gente vai ficando buscando essa busca de pertencimento fora e nos perdendo internamente de quem nós verdadeiramente somos, né? A segunda ordem do amor do Bert Helling é o equilíbrio das relações, e o equilíbrio do dar, do receber, o equilíbrio do masculino e do feminino interno. E a gente, dentro dessa modus operandi de sociedade, a gente tem uma sociedade, inclusive em nós mulheres também, a gente tem um masculino anabolizado e o feminino que vai ficando anêmico desses atributos, da intuição, da sensibilidade, do amor, né? A gente tem, né, eu vou perguntar para vocês, o que o nosso mundo mais carece hoje? O que mais carece? Né? Carece de amor. E o amor na força é o coração, né? Que é o símbolo do amor. Ele pulsa, ele dá, ele recebe, ele é masculino e ele é feminino. E homens e mulheres precisam integrar esse feminino interno, né? Para que esse lugar desse desequilíbrio sistêmico, né, possa não gerar essa dor e sofrimento, que é sofrimento para nós mulheres e também para os homens. Homens não podem sentir, homens vivem diversas situações de exposição desde a infância, né, que reverberam em ciclos de não poder viver a sensibilidade. Homem não chora, homem é forte, homem tem que ter sucesso, né? E muitos homens que não se conectam com isso entram em profundo sofrimento. Aí a gente vê o número de alcoolismo crescendo, né, o número de diversas disfunções desse masculino, né, que vai para a violência. E o que é muitas vezes a violência? A violência é uma reatividade, né, que vem de um medo ancestral desse masculino com esse feminino. Isso mesmo, Anete, carece amor, empatia, compreensão e solidariedade. E isso tudo começa da gente poder reconhecer isso dentro de nós, nutrir esse feminino, né? Que a gente pode olhar todos esses atributos que você traz aí, Anete, o amor, a empatia, a compreensão e a solidariedade, né? A gente pode dizer que são atributos do feminino em homens e mulheres, né? Então, nutrir esse feminino em nós mulheres é também poder reverenciar o feminino nos homens, o feminino na terra, né? A gente vive essa relação ainda com a terra numa desconexão tão grande, e a gente vê aí as queimadas acontecendo, bichos morrendo, né? A gente viu o Pantanal sendo queimado algumas semanas atrás, esse último final de semana aqui no Brasil, né? A Chapada Diamantina, uma reserva ecológica, né, também foi queimada, né? Então essa desconexão com o feminino do nosso corpo também leva a essa desconexão com o feminino da terra, né? Bichos morrendo e a gente podendo ter ameaçado inclusive a nossa vida, né? Quando se destrói, né? Se destrói a Amazônia, por exemplo, o pulmão humano, né? O pulmão da terra, quer dizer, vai embora, né? Isso vai
refletindo na nossa própria vida, né? Então, honrar e reverenciar o feminino do nosso corpo é também poder honrar e reverenciar o feminino dos homens e o feminino da terra que a gente habita, essa responsabilidade com a vida. E quando a gente pode, primeiro, né, nesse processo de individuação, né, reconhecer esse amor interno, nos nutrir de nós mesmos, sermos empáticas com a nossa luta interna de vida, com a nossa necessidade do corpo, né, de fazer e de repouso. Né? O Lowen diz que a vida ela pulsa como um pêndulo. Né? E nesse pulsar da vida, a gente precisa dar, precisa receber, a gente precisa ação, precisa repouso, a gente pode transitar pelas diversas emoções, e quando a gente está, né, muito conectada com a lógica do mundo, a gente vai se perdendo disso, porque o mundo exige ação o tempo todo. E quando a gente se perde da gente mesma, a gente se perde do nosso corpo, do feminino que nos habita e também desses atributos e empatia em relação ao mundo. Né? Tanto é que a gente vê hoje quanta falta de empatia, quanta compreensão, solidariedade e principalmente amor. Né? O amor que vai poder, né, que nutre, né? Que não é à toa que o Helling nomeou as leis da natureza de ordens do amor. Né? E nessas ordens do amor, quando a gente pode incluir elas na vida e elas no nosso corpo, a gente pode nos integrar com quem nós somos e poder reconhecer, honrar e reverenciar essa diversidade, né? E aprender com ela, né? E não entrar na lógica do mundo que é competir. Né? Então a gente vê hoje muitas mulheres competindo entre si, né? E não cooperando. E quando a gente pode desenvolver essa habilidade de empatia, de cooperação entre nós, entre esse feminino, a gente pode, né, nos integrar, nos aprender e honrar e reverenciar as sagradas e diversas experiências e modos de ser, de ver o mundo, de ver a vida. Né? E quando a gente fala, né, desse encontro com esse feminino ancestral, que a gente pode dizer também do feminino sagrado, né, do sagrado feminino, o que é o sagrado? É aquilo que tem um significado, né, e aquilo que verdadeiramente signifique, que a gente pode encontrar profundamente, que a gente vai se perdendo nesse mundo de hoje, tão preso à imagem, né, a padrões de beleza, né, e vai se perdendo desses significados profundos e desses atributos, né, que nos traz esse lugar desse desequilíbrio, né, e que reverbera isso, e que nós, né, vamos também reproduzindo isso na vida. Né? Então, quando a gente pode nutrir o feminino em nós, a gente também pode transbordar isso com os nossos filhos, homens, com o nosso companheiro, né, e poder olhar e trazer, né, esse lugar suprimido do feminino para a luz. Tem alguém dizendo aqui, Giame, é assim que você chama? Quando elogio uma mulher por algo que achei válido, elas mesmas acham estranho. Isso mesmo. E às vezes a gente aprende tanto a não receber nenhum elogio. Né? Eu já elogiei mulheres que inclusive, né, a gente aprende a se intimidar e não reconhecer, né, isso como legítimo, porque esse feminino e esse lugar vai ser tão suprimido que a gente não pode mais estar conectada muitas vezes ao elogio, à beleza, à sensibilidade, à força, né? E vai nos perdendo com isso de nós mesmos, né? Porque o mundo muitas vezes, dentro dessa lógica de dividir para pertencer, né, a gente vai também nos dividindo internamente e deixando de nos pertencer, de nos reconhecer. Uma criança precisa se reconhecer, mas para isso ela precisa do olhar dos adultos. Quando essa criança não pode ter isso, ela também não vai poder desenvolver isso. Mas nós, enquanto mulheres, enquanto adultos, a gente pode olhar para a criança que a gente habita e poder começar a nos reconhecer
não esperar que isso venha de fora. E isso também faz parte do que Artemis tem para nos ensinar, que é poder nos reconhecer no nosso lugar, né? Enquanto mulheres, né? Enquanto feminino também que habita nos homens, e reconhecer isso em nós é também ensinar a esses masculinos serem de forma diferente e agirem de forma diferente, porque inclusive todos os homens nasceram através de uma mulher e muitas vezes também vivenciam dores desse feminino que reproduzem nessas relações, né? Que vem através dessas mães, né? Nossas mães, com toda essa herança ancestral, muitas vezes não pode nos doar todo o amor que precisa. Um bebê ele é ávido por amor, né? E por toda essa dor e essa ferida ancestral que não inicia nem na nossa mãe, nem na nossa avó, nem na nossa bisavó, é muito antiga, né? Muitas vezes esse amor não consegue chegar até nós, né? E quando não consegue chegar até nós, a gente vai, né? Os homens muitas vezes vão para a guerra, né? Para a guerra com as mulheres, né? Como uma dor também nessa relação com esse feminino perdido e que não pode ser nutrido, né? E a gente poder ir para esse lugar, né, de nutrir esse feminino nesse processo de individuação é poder nos integrar, né, com essa ancestralidade, nos pertencer e também reconhecer internamente essa força que a gente também tem essa energia do masculino, da ação, que aí os ancestrais diziam do pai sol, né? O pai sol, o avô sol e a mãe ou a avó lua, né? Que são os astros que guiavam esses ancestrais nessas sabedorias do corpo, né? Da mesma forma que o Tao também ensina isso, né? O taoísmo, ele também traz essa conexão das águas do corpo com o ciclo, com a energia da lua, e o corpo do masculino conectado à energia do sol. E como nós, mulheres e homens, dentro desse olhar sistêmico, temos esses dois atributos, poder reconhecer tantos esses atributos do avô sol quanto da avó lua no nosso corpo também é uma forma de conexão com o nosso feminino e com o nosso masculino. E esse lugar do equilíbrio sistêmico, da integração desse masculino e desse feminino interno é onde se pode estar, né, esse feminino de posse de si e esse masculino também, né, na força amorosa. E quando se tem essa integração, a gente pode ir para a vida, realizar na ação, né, mas a ação conectada com o coração, que é o que mais carecemos nesse mundo hoje. A gente tem muitas vezes o excesso de ação, mas essa ação desconectada do amor e reproduzindo esse desequilíbrio sistêmico, né? E nesse desequilíbrio sistêmico, muitas de nós mulheres que vamos perdendo de nós mesmas e nos perdendo desse processo de individuação, a gente vai entrando, né, na vitimização, né? E aí a gente vê muitas mulheres que se colocam como coitadinhas, né, porque ainda estão naquele lugar infantil de se sentirem menores, não estão de posse de si, né? E quando a gente pode ver, sim, eu tenho a minha responsabilidade sobre o meu corpo, né, é olhar também, né, sair desse lugar, né, de ser menor para tomar essa força de inclusive poder botar limites em alguma situação, né? Uma outra distorção que nós mulheres muitas vezes carregamos é a culpa, né? A culpa que vem muitas vezes por um ideal de perfeição. As mulheres nessa vida moderna, elas precisam ser super profissionais, super mães, super isso, super aquilo. E quem consegue ser super? Eu mesma, já aconteceu de eu sair do trabalho, ai, culpada, meus filhos estão esperando na escola 10 minutos, vão chegar lá, vão estar sofrendo. Chegar lá, estão ótimos, brincando, sorrindo, mas esse lugar de eu tenho que dar conta de tudo, né? Que também vem desse desequilíbrio ancestral e dessa luta interna para poder pertencer a esse mundo, né? E dar conta de tudo, né? E a gente poder olhar, não, eu sou do tamanho que eu sou e eu vou dar o meu possível, inclusive para mim mesma,
né? Eu vou poder me ofertar para o mundo respeitando o limite do meu corpo, respeitando a minha individualidade, a minha humanidade, o meu limite humano, né? E aí uma outra, né, atributo que muitas vezes se assume, né, é a força da reatividade, que nós mulheres muitas vezes vamos para esse lugar também. E a reatividade, ela vem muitas vezes de uma escassez de amor. Uma pessoa que está brigando, lutando, reagindo, o que ela está mais pedindo? Ela está nessa escassez interna de amor, né? E nutrir esse feminino, e nutrir esse amor interno é também poder transbordar isso para o mundo. Mas para isso precisa, né, a gente poder passar por esse processo de individuação, né, de poder reconhecer, né, e visitar lugares da nossa história, né, expressar os nossos sentimentos, tomar posse das nossas habilidades, né, que a gente pode dizer dos nossos dons e talentos, e confiar principalmente na sabedoria dos nossos corpos, do nosso direito a ter prazer, né, e olhar para trás, né, para essa ancestralidade, para esse feminino perdido e esses arquétipos das deusas diversas, né, ancestrais, e que eu trouxe aqui para vocês hoje, essas da mitologia grega, elas nos ajudam inclusive a nos conectar internamente com esses arquétipos do feminino que nos habitam, né? E aí encontrar com esses arquétipos diversos, né? E aqui, por exemplo, eu trouxe um mini oráculo que tem 7, né? E quando a gente pode, e muitas de nós a gente vai assumindo um arquétipo em detrimento ao outro. E quando a gente pode incluir todas, a gente pode estar nessa força do feminino integrada internamente, integrada também com o masculino. Isso é um processo, um trabalho interno profundo, né? E eu estou muito, muito grata e honrada e nutrida com essa oportunidade que a gente está vivenciando no Círculo de Mulheres, né? A gente vai para a 2ª edição agora, começa quarta-feira que vem, e aí eu aproveito para deixar o convite para vocês que estão assistindo, né? As inscrições já começaram, a gente ainda tem poucas vagas para participar, mas se alguma de vocês ainda, né, desejar estar junto, os encontros do Círculo, eles são quinzenais, nas quartas-feiras, às 20 horas no Brasil. Eu estou dizendo 20 horas do Brasil porque tem pessoas assistindo de outros lugares e que aí são outros fuso horários, aí eu também fico meio perdida com essa questão dos fuso horários. A gente pode conversar e ver essa adaptação de fuso horário. Mas é quarta-feira que vem, dia 21, inicia a 2ª edição do Círculo. E aí eu quero deixar esse convite para vocês que desejarem estar junto, né, nesse espaço que a gente faz via Zoom, né, um espaço onde a gente vai construindo um ambiente seguro, protegido, onde a gente pode compartilhar na intimidade, né, com um grupo menor, onde a gente pode trocar em profundidade e conectar a nossa alma e expandir esse lugar e essa energia do feminino internamente em nós. E eu sinto que um período como esse a gente está atravessando tão desafiador, isso é algo muito, né, importante. E para mim também, enquanto mulher, tem sido muito nutritivo, muito nutridor. E eu quero agradecer profundamente a presença de cada uma de vocês. E dizer que me sinto muito honrada, né, por cada uma de vocês que ficou aqui, assistiu, partilhou nessa noite de hoje. Fico disponível para, né, para que possam tirar alguma dúvida, né? Então a gente tem mais
Oi, Bárbara! É você! Estava vendo da farmácia, não sabia que era você aqui. Ótimo, que honra a tua presença, que alegria! E eu fico aqui, né? A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que fique, eu vou ver aqui na caixinha de pergunta, tá bom? Deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta ou se alguém quer colocar alguma coisa. Não tem perguntas aqui. Eu também não sei ver direito isso. Luciana, gratidão também pelo presente. Deixa eu então saudar a Sandra. Então vamos nos despedindo, saudando cada uma de vocês. Enquanto eu vou saudando cada uma de vocês aqui, eu vou colocar uma musiquinha para ir tocando e a gente vai se falando aqui. A live vai ficar salva, sim, sim. Para quem não assistiu aqui, vai ficar salva. Mas depois a gente costuma botar as lives lá no YouTube. Então, elas ficam aqui até amanhã, eu acho. Depois a Edilane, que é grande querida, que ajuda aí nesse trabalho com as redes sociais do Integrar, ela coloca a live lá no YouTube. Gratidão também, Irismã querida. Eu estou com saudade de você, já me sinto tão próxima. Jean, vocês que são maravilhosos, somos todas. Vamos receber esses elogios. Somos todos. Vou colocar em gratidão uma música para vocês. Deixa eu botar aqui. Tô ligando aqui de lado. Vou colocar aqui uma música de agradecimento a vocês. E quero saudar a Inês, Socorro, Priscila, minha mãe, Vânia, Juliana. Ô, Catiane, você tá aí, que alegria! Estão ouvindo a música ou não? Tudo ofertades. Ó, um beijo grande, uma boa noite para vocês. Durmam bem, descansem. Eu não sei se eu tô... Tem alguma coisa que não tá indo na música. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Vai existir no sentido da razão, sem apego à aversão. Então, boa noite, durmam bem, nutram esse feminino, inclusive nos homens, viu, Ivan? Que possa nutrir aí da Mãe Lua nesse sono. Essa música é do Chandra. É Danyavad, eu não sei como que fala isso. Anete, eu que sou grata, honradíssima pela sua presença. E também muito grata por essa conexão. Para vocês saberem, a NET está assistindo desde lá de Angola, essa terra mãe do planeta. Que maravilha! Vai cair a live em 20 segundos e eu quero deixar o meu profundo abraço
para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.